Eu quero começar contando que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sugeriu que assassinar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, acabaria com um conflito entre os dois inimigos históricos. Vamos então avançar nessa história com o Luca Bassani, que vai trazer as informações para a gente, porque não é o que pensam as autoridades americanas, né, Luca? Conta para a gente, bem-vindo. É isso mesmo, Evandro. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Durante o último final de semana, a imprensa norte-americana disse que o presidente Donald Trump haveria vetado um plano dos israelenses de assassinar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Hoje, todavia, falando também a imprensa norte-americana, Benjamin Netanyahu disse que essa possibilidade não foi completamente descartada e que o Estado de Israel deverá fazer aquilo que deve fazer. Ele disse que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, isso não escalaria o conflito, mas, de fato, acabaria com ele por se tratar da liderança que, segundo o Estado de Israel, é aquela que financia diretamente a instabilidade por todo o Oriente Médio, sobretudo com os seus grupos fundamentalistas, terroristas financiados por décadas, a exemplo dos Houthis, Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, entre outros importantes grupos paramilitares que atacam Israel. Nós vemos, todavia, que a opinião dos analistas está dividida. Afinal, Ayatollah Ali Khamenei, o termo Ayatollah significa para os xiitas um sinal de Deus, não é apenas um líder político, mas um líder religioso, alguém que é formado em jurisprudência islâmica e, no caso de Ali Khamenei, governa o Irã desde 1989 e é um saída, ou seja, um descendente direto de Maomé, o que, na visão de muitos dos muçulmanos, é algo quase que sagrado. Portanto, por mais que ele seja considerado alguém tirânico, interna e externamente dentro do Irã, não há nenhum tipo de dúvida em relação a isso. A sua eliminação por parte de um Estado estrangeiro poderia significar também um levante popular contrário, maior apoio ao regime, é exatamente oposto do que aquilo que gostaria Netanyahu com a mudança de regime em Teherã. É uma questão muito complexa, a gente vê que os aliados principais, Estados Unidos e Israel, não estão totalmente de acordo em relação a essa questão, mas o fato é que durante os últimos 4 dias, Israel, com as suas operações de inteligência e com a presença da Mossad em todo o território iraniano, conseguiu eliminar lideranças, generais, almirantes, cientistas, todos muito importantes para o funcionamento do Estado iraniano e, portanto, teria como alvo possivelmente também o líder supremo Ali Khamenei. Basta a gente continuar acompanhando os próximos dias para ver se de fato alguma medida será tomada nessa direção. Ô, Luca Bassani, obrigado por enquanto. Continue conosco que já eu converso mais com você. Fábio Piperno, a gente sabe que esse ataque de Israel tem a ver também com uma tentativa ou uma vontade desse Estado de se acabar ou eliminar o regime que hoje domina o Irã. Você acredita que eliminar também o principal líder desse regime, que é considerado como que alguém santificado lá, né, pelos seguidores, mesmo diante de toda a intolerância, mesmo diante de toda a violência que esse regime muitas vezes expõe, acabaria também ou diminuiria esse conflito? Porque os Estados Unidos acreditam que isso poderia levar a uma escalada ainda maior ou uma resposta ainda mais intensa do Irã. Bom, inicialmente eu quero deixar muito claro que eu jamais fui e não sou um admirador da teocracia iraniana, né? Até porque eu não gosto de nenhum regime absolutista. E a teocracia iraniana é, sim, uma ditadura, embora apoiada aí por grande parte da população, por questões religiosas, por questões até de fundamentalismo religioso. Isso é um aspecto. O segundo, com que direito um país resolve acabar com o regime do outro? Por mais, repito, por mais, eu diria, divergências que eu tenho em relação ao regime iraniano, é muito importante, eu sempre faço essa ressalva, a gente entender o seguinte: a única opção que o Ocidente deu ao Irã, infelizmente, foi o Irã se armar até os dentes. Porque, veja, foi o Ocidente quem derrubou o primeiro-ministro Mossadegh, quem colocou lá a ditadura corrupta do Shah Reza Pahlavi, e foi também o Ocidente quem estimulou o Iraque a invadir o Irã em 1980, iniciando uma guerra sangrenta que durou 8 anos e que exauriu os dois países. Então queriam que o Irã fizesse o quê? Jamais pensasse em se rearmar? É óbvio que o Irã correu atrás, né, de desenvolver forças de segurança.
Agora, é também fato de que o Irã acaba abastecendo grupos que são hostis a Israel. Isso também é uma verdade. Por isso, essa questão ela jamais será simples. O Irã é um país de 87 milhões de habitantes. Então, é óbvio que essa parte do governo americano que é contrária à tentativa de se eliminar o líder supremo, tem também essa variável na mesa. Ou seja, como é que nós vamos controlar um país de 87 milhões de pessoas matando o seu principal líder espiritual, digamos assim? Pois é. Isso é uma equação, isso é uma dúvida em relação à qual ninguém tem resposta. Porque, mal ou bem, a gente já viu até em outras ditaduras, como, por exemplo, a Líbia e o Iraque, por mais cruéis que essas ditaduras fossem, elas pelo menos tinham a capacidade de impedir a fragmentação do país. E aí, o que aconteceria no Irã se alguém matasse o líder supremo? Exatamente. O que aconteceria, hein, Cássio Miranda, no teu ponto de vista? Evandro, a gente tem alguns exemplos. Primeiro, a Síria. Em segundo lugar, o próprio Iraque. São diversas as circunstâncias onde essa cisão fomentada do lado de fora levou o país ao caos, e esse caos acaba sendo uma oportunidade para aqueles grupos que todo mundo quer extirpar, especialmente grupos vinculados ao terrorismo e grupos vinculados a qualquer forma de fanatismo. Fato é, e o Piperno bem disse, que o Irã tem inúmeros problemas internos e são problemas de difícil solução. A bem da verdade, toda a questão que envolve o Oriente Médio é uma questão de difícil solução. Mas fato é também que hoje nós temos um conflito Hamas-Israel que é muito fomentado, pelo menos a permanência dos membros do Hamas lutando, é muito fomentada pelo Irã. Nós temos dois grandes blocos no mundo, um capitaneado por Rússia e China, que ajudam o Irã, e um outro capitaneado pela União Europeia, pelos Estados Unidos, principalmente, que tem ali como representante no Oriente Médio Israel. Então há toda essa complexidade e eu acho, tem uma leitura parecida com a do Piperno, que a derrubada forçada do líder iraniano não traria uma solução para Israel, traria mais um problema, mais uma constante frente de batalha. Resta saber quais serão os resultados de tudo isso. O que foi, Piperno? O que te chama a atenção? Sobre isso que a gente falou, você imagina o seguinte, né? Não se sabe exatamente em que pé se encontra o programa nuclear iraniano, né? Há suspeitas de que o Irã esteja próximo de ter a capacidade para produzir artefatos nucleares. Então, imagina o seguinte, a liderança iraniana, ela é de alguma forma removida ou eliminada, né? Se mata lá o Ayatollah Khamenei, muito bem. Quem é que vai comandar esse negócio? Quem é que vai comandar esse programa? Vai haver alguma invasão? Ou vai haver alguma intervenção? Ou isso vai cair em mãos absolutamente amalucadas aí e dispostas, inclusive, a pagar com a própria vida, mas para colocar esse negócio em funcionamento e, quem sabe, até enviar tudo que vai ser produzido ou parte do conhecimento acumulado para mãos de terroristas. Porque, vejam só, lá perto, e o Acaso cita a Síria, no caso da Síria, por exemplo, quem tomou uma parte do país foi o Estado Islâmico. Então, se o tabuleiro já é complicado com a atual liderança iraniana, imagina, então, como é que seria esse barril de pólvora se um grupo como o Estado Islâmico conseguisse colocar a mão em todo esse conhecimento acumulado. Exatamente. Inclusive, eu quero trazer uma informação, né, que chega para a gente a partir das manifestações das autoridades, e neste caso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, do que ele diz ser a sensação do povo iraniano a partir dos ataques feitos por Israel. O que ele menciona é que a percepção dos iranianos de seu governo mudou, dizendo que agora eles perceberam que o governo deles era muito mais fraco do que eles pensavam. Entre aspas, vou colocar para vocês. Eles entendem que o regime é muito mais fraco do que eles pensavam. Eles percebem, e isso poderia levar
a resultados. A gente sabe também que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se encontrou hoje com vários líderes militares de seu país que estão tocando esses ataques, conduzindo esses ataques ao Irã, agradecendo a eles pelo trabalho e dizendo que eles estariam no caminho certo para chegar aos objetivos israelenses. Gustavo Segré, eu quero entender se você concorda com Benjamin Netanyahu que essa percepção dos iranianos mudaria a partir do que foram os ataques até agora. Zé Maria Trindade, boa tarde para você também. Já te passo a bola aí, meu amigo. Vai lá, Segré. Eu acho que é uma aposta de altíssimo risco. Não tem como entrar na mente dos iranianos e saber que porque poderia ter um ataque que deixaria mais debilitado o regime iraniano, isso poderia transformar numa mudança do regime. E a guerra mudou. Antes era Hamas, um grupo terrorista. Agora estamos falando de Estado versus Estado. É outro patamar de conflito. Já não é mais contra uma facção terrorista. Estamos falando de um país e outro país. E, logicamente, aí vem essa situação. Atacaram as usinas nucleares. Atacaram, como muito bem foi informado pela Jovem Pan, uma emissora de TV no momento que estava ao vivo. Isso fere o ego, né? Fere o orgulho dos iranianos, das autoridades iranianas. Não vai ficar por aí. E a gente não sabe onde pode terminar. De alguma maneira é entendível. Israel está, de fato, dormindo junto com o inimigo. E não é inimigo só de um lado, tem inimigos de todos os lados. E vários desses inimigos não se conformam com a possibilidade de ter um Estado palestino, senão quer destruir Israel, tirar Israel e os israelitas do mapa. Isso é um risco enorme e o Israel deve se defender. Eu continuo pensando que alguma informação de inteligência israelí supôs que, se não era feito esse ataque, o ataque de Irã poderia ser muito grave para o território israelense. Eu continuo pensando por aí, tentando encontrar alguma lógica nesse ataque, Evandro. É exatamente, porque ele chama de ataque preventivo. E como é que você avalia esse ataque, hein, Zé Maria Trindade? Desde o primeiro momento em que conversamos lá na sexta-feira até acompanhando a evolução para esta segunda. Bem-vindo. Olha, a busca aí é por um apoio internacional. Obrigado, Cine, e um abraço a todos aqui componentes da mesa. Segré, Piperno e Acácio. Olha só, esse conflito, ele acontece por bases ali muito complexas, né? São rivalidades antigas, ameaças. O Irã sempre ameaçou Israel se sentiu sempre ameaçado pelo Irã. E aí vem a grande informação, ou seja, a guerra de notícia. Gasto o termo, mas dizem que numa guerra a primeira vítima é a verdade. Faz sentido, né? Faz sentido, porque é preciso trabalhar exatamente com a informação. Israel diz que o Irã estava prestes a montar uma bomba nuclear. Um artefato nuclear desta proporção pode arrasar com uma região inteira, né? E levando em consideração que trata-se de uma teocracia, de um regime que não tem exatamente as bases racionais como a democracia, realmente justificaria o tal combate preventivo, a tal guerra preventiva, que é estranho, guerra preventiva. Seria a prevenção não fazer a guerra, né? E tudo indica, né, 90% de que os Estados Unidos participam desta guerra, né, a tal guerra por procuração, e que evidentemente apoiou, senão Israel não iria fazer esse revide ao Irã. Irã está acostumado a fazer pequenos ataques a Israel e receber também pequenos ataques precisos, setoriais. Mas agora a impressão de que a guerra é total e que o Israel vai fazer com o Irã como fez na faixa de Gaza, sem se importar com onde as bombas vão parar e quais os alvos devem ser eliminados. Então, a impressão que se tem de lá para cá, de sexta-feira que falamos aqui, é de que a escalada é evidente e essa conversa de matar o Ayatollah é uma ameaça muito grave exatamente por conta da organização do regime do Irã.